Oi, gente, vamos para mais um conteúdo da dinâmica. Na aula de hoje nós vamos estudar forças resultantes. Tá? Então, primeiramente, nós vamos fazer a definição do termo da força resultante, porque até então nós estávamos estudando situações onde apenas uma força atuava, ou então duas forças que se cancelavam, né? A força peso e a força normal. A partir do momento que nós falamos sobre atrito, ficou evidente que, além da força que nós utilizamos para movimentar um objeto, existe também uma força contrária, que é essa força de atrito. Então, para a gente conseguir saber qual que é a força que está mandando naquela situação, nós precisamos calcular a chamada força resultante. Tá? Então, quando nós temos duas ou mais forças aplicadas, o sentido do movimento do meu objeto será daquele que tem a maior força. Tá? Em outras palavras, né, nós vamos ter que observar aí, quais são essas forças, qual a direção e sentido que elas atuam e calcular a nossa força resultante. Na física, nós chamamos de diagrama de corpo livre um esquema de representação das forças que agem em um corpo. Tá? Então, por padrão, nós representamos os bloquinhos, né, os objetos como bloquinhos, e aí todo objeto está sujeito a uma força-peso, que é aquela que nós representamos para baixo. Se ele estiver apoiado, essa mesma força, que é a força normal, que nós já discutimos, ela vai ser direcionada para a parte de cima. Qual que é a resultante vertical aqui? Se eu tenho uma força para baixo e a mesma força para cima, a resultante é zero, pois o peso tem que ser igual ao normal. Agora, olhando na horizontal, eu aplico uma força F empurrando esse bloco. O atrito, ele devolve para a gente uma outra força, né? Um pouco menor no sentido contrário. A minha força resultante vai ser a subtração, né? Eu vou pegar esse pedação azul que eu já tenho e vou subtrair o pedacinho em vermelho. Então a minha resultante vai ser até aqui, né? Em azul, para o sentido da direita. Tá? Forças resultantes, elas dependem muito do sentido onde as forças são aplicadas. Então a gente vai ver dois casos simples, depois casos mais complicados. Tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer, a segunda lei de Newton vai ser essencial para a gente calcular a força resultante e, consequentemente, uma aceleração. Bom, então vamos ver dois casos, tá? Forças para o mesmo sentido, que é, no nosso exemplo aqui, alguém está puxando um bloco para a direita e uma pessoa no sentido contrário ajuda essa pessoa a empurrar. Então a nossa resultante é a soma da força desse boneco mais a força desse outro boneco. Então a resultante é uma soma, porque as forças estão na mesma direção, que é a direção horizontal, e no mesmo sentido, que é para a direita. O segundo caso, nós temos aqui dois cãezinhos, né, brincando aqui de um cabo de guerra, onde a força que eles exercem é na mesma direção, certo? Direção horizontal, só que em sentidos contrários. Esse aqui puxa para a esquerda e esse para a direita. A nossa resultante vai ser a diferença entre a força maior menos a força menor. Então vamos supor que esse cachorro, por ser maior, ele está exercendo maior força. Então vai ser a força que ele puxa menos a força do outro cãozinho. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Estou pedindo para calcular a aceleração do bloco abaixo. Então faço o diagrama de corpo livre. Então, gente, para esse exercício aqui, nós já temos as forças que estão atuando no sentido horizontal. Quando eu peço para vocês fazerem um diagrama de corpo livre, eu tenho que representar todas as forças que estão ali atuando sobre ele. Como ele tem 15 quilos, e aqui eu estou entendendo que é um apoio, quando eu peço para vocês fazerem o diagrama do corpo livre, então eu vou puxar uma seta aqui para baixo. Deixa eu colocar ela mais grossa para vocês perceberem. Vou colocar aqui em amarelo. O que vem a ser essa força para baixo? É a nossa força peso. Todo objeto que possui massa,
exerce uma força-peso, né, para baixo, que nesse caso é dada por 150 newtons. Né? Peso é massa vezes gravidade. Como ele tem um apoio embaixo, essa parte verde aqui me indica o apoio, eu vou fazer a mesma força, só que agora para o sentido contrário. Vou fazer ela para cima aqui, tá? Com o mesmo valor. Professor, faz diferença essa força? No caso, não vai fazer. Tá? O que a gente precisa ter em mente é que essas forças elas estão lá. Por mais que elas se cancelem, elas estão lá. Na nossa conta do resultante não vai fazer nenhum tipo de diferença. Tá? Por quê? Quando eu me refiro à direção vertical, a subtração delas é zero. Por isso que esse corpo não sobe nem desce. Diferentemente, se eu olhar aqui na horizontal. Na horizontal nós temos uma força de 15 newtons para a esquerda e do outro lado nós temos uma força de 5 e uma força de 30 para a esquerda, para a direita. Então eu posso calcular, né? Vou fazer para cá. A força resultante na direita. Duas forças para o mesmo sentido. Então a resultante para a direita ela é 30 mais 5. É uma força de 35 newtons. Eu poderia, gente, quando eu falo em resultante, é que eu estou querendo substituir esses dois vetores por um único vetor que tem esse tamanhão aqui. Tá? Então, no nosso diagrama de corpo livre, a gente poderia fazer essa representação. Ok, só que a gente quer saber a aceleração do bloco. Perfeito. Então, para saber a aceleração, eu vou precisar calcular a nossa força resultante total, né? A força resultante, ela é dada pela diferença entre as forças. Por quê? De um lado eu tenho 35, de outro eu tenho 15, então vai prevalecer a força para um lado. No caso, sempre vai ser a subtração entre o maior menos o menor, 35 menos 15, me dá uma força de 20 newton. Tá? Muito bem. E como eu vou fazer a aceleração? Pela segunda lei de Newton, onde se a força resultante é massa vezes aceleração, quem é a minha força resultante? É 20. Quanto que é a massa do objeto que eu estou puxando? É 15. Então, para calcular a aceleração, nessa situação eu vou precisar dividir 20 por 15, que dá 1,333 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente precisa calcular a resultante, eu vou ver para qual sentido ela é maior, faço a subtração das forças e depois divido pela massa, ok?